Está começando mais um episódio The Publisher, meu podcast na Top View em parceria com a Rick Podcast. Ambas empresas do Grupo Rick. E você sabe, o Grupo Rick é mídia partner local da Casa Cor, agora em 2023, que chega na sua 29ª edição. Todos os podcasts estão sendo gravados direto da Arena Multifuncional, criado por André Henning, que também nessa segunda temporada é meu co-host aqui no podcast. E você também sabe que o Grupo Rick também dá nome a esse espaço. E nós temos outros espaços de empresas nossas aqui, como o espaço da Jane Rocha, que leva o nome de Top View e Grandes. E nessas entrevistas eu tenho o prazer de conversar agora com Carolina Rousseau. Falei certo, né? Rousseau. Rousseau. Que nome chique, Bem-vinda. hein? Chique, né? Também pensei Nossa. isso. Vou francês, dá nisso, né? Carolina, você é arquiteta ou designer? Eu, na verdade, sou arquiteta, formada recentemente, menos de 10 anos. Olha. Ah, é? Eu fiz arquitetura há uns 40 anos atrás. E retomei a faculdade de arquitetura, tá? Para ter o meu diploma e poder ser chamada de arquiteta. Eu acho isso uma coisa muito importante. Que interessante. Então, há 40 anos atrás você começou a fazer e você fui, parou. E daí você voltou há 10 anos atrás. Na verdade, eu tenho 2 anos de Faculdade de Belas Artes no Fundão, né, lá no Rio de Janeiro. Depois eu fiz mais 2 anos de Faculdade de Arquitetura. Eu acho que eu sou recorde. 2 anos de Faculdade de Arquitetura no Rio de Janeiro também, né, numa faculdade hoje extinta, né? Depois eu fiz mais 2 anos de Faculdade de Arquitetura na Universidade de Santa Catarina. Eu fui da primeira turma da Universidade de Santa Catarina, tá? E daí eu me transferi para Curitiba, porque eu já tinha filho, né? 21 anos eu tinha um filho, 22, 23, 3 filhos. E Faculdade de Arquitetura rolando, né? Aí eu jubilei, meio óbvio, né? Mas já estava trabalhando no mercado. Na verdade, a gente sempre, na minha época, assim, você já trabalhava quando você estudava. Você não tinha essa coisa assim de fazer lá 3 anos de arquitetura e depois de trabalhar. Não, todo mundo precisava trabalhar. Né? Que dirá eu com 3 filhos. Então, na verdade, assim, eu hoje tenho mais ou menos uns 44, 45 anos de vida profissional ativa. 45 anos? Olha só. E sempre na área interiores, de decoração, arquitetônico. O que você fez? É que, na verdade, são coisas assim, ó, que quem não tem essa história toda, essa especialização que existe hoje, eu acho maravilhosa. Mas na minha época não tinha, porque assim, o produto era escasso. Então, assim, queria uma maçaneta diferente, tinha que desenhar. Queria uma banqueta diferente, tinha que desenhar, porque tudo tinha que desenhar. E o arquiteto em si, ele enxergava assim, como pejorativo, ser chamado de decorador. Então, nós tínhamos várias decoradoras ótimas, tá? Mas que eram pessoas assim, dona de casa que iam lá, trabalhavam, tinham um sucesso profissional muito bom, né? E entre elas eu incluo hoje uma pessoa que eu acho que merece todos os títulos, que é a Yara Mendes. Com certeza. Tá? Que está aí na ativa, que é uma pessoa brilhante, maravilhosa. Não tem quem não goste. Não tem como não gostar dela. Né? Mas que, na verdade, assim, ó, tem todas as qualidades profissionais sem um título. Então, eu acho essa coisa da titulação, ao mesmo tempo, muito necessária, mas extremamente, assim, ó, muito necessária hoje. Mas teve época que não tinha... O mercado não se supria com essa nomenclatura. Entendi. Né? E me conta uma coisa, como funciona o seu processo criativo? Chegou o cliente, vocês fazem o briefing e a partir daí como se dá? Essa pergunta é muito complicada. Vou te explicar. Teve um dia que eu sentei e estava desenhando um balcão de uma empresa de engenharia que trabalha muito assim, ligada a gasoduto, oleoduto, então uma empresa super top em termos de mercado no Brasil. E eu passei para o estagiário, vamos lá, que não sei o quê, faz isso aqui arredondado, não sei o quê, papapá. Aí ele olhou para mim e disse assim, Carolina, e a ideia? Eu disse, 3 dias sem desenhar. Então, se eu não produzir nos próximos momentos, a culpa é sua.
Porque essa pergunta ela é muito complicada. Porque, assim, ó, quando você conversa... na verdade, quando eu converso com o cliente, eu abstraio tudo que eu conheço e boto no menos alguma coisa para entender o que ele está me pedindo. E daí, quando ele vai me contando o que ele precisa, e às vezes, assim, existe uma dificuldade dele, porque ele tenta posicionar no espaço dele o que ele quer. E, na verdade, essa não é a função dele, é me contar o sonho. E eu transformar o sonho em espaço, né? E como você definiria o seu estilo? Nesses 45 anos de profissão, como ele evoluiu e hoje, como você fala assim, você consegue falar assim, eu sou isso? Não. Na verdade, hoje eu sou uma multiplicidade disto. Entendi. Então, eu sou uma multiplicidade de tudo que eu escutei, eu sou uma multiplicidade de tudo que eu vi, e eu sou uma multiplicidade de tudo que eu aprendi. Então, assim, eu já tive duas crises de não sei se é isso que eu quero para mim, e a mais recente foi assim, eu quero me redescobrir mas eu tenho um acordo comigo mesma, que o dia que eu fizer uma coisa que eu não gostar, eu paro. Porque o cliente não precisa gastar comigo para não ter um projeto que atenda tanto assim, o momento que a gente vive. Porque eu fui descobrindo ao mesmo tempo que hoje é um dia, amanhã é outro dia. Então, todo dia a gente tem que começar e terminar e ser feliz. Né? Então, esse compromisso que eu tenho com a qualidade dos meus projetos em relação aos meus clientes, eu acho que é a maior, vamos dizer, é o objeto maior do meu trabalho. E falando de clientes, qual é a grande percepção que você teve ao longo dos anos no tipo que os clientes chegam até você para agora, no sentido de referências, ideias, modo de colocar tudo e pensar nos projetos como um todo? Você acha que os clientes estão mais evoluídos? Exatamente. Ou eles estão mais complicados de se entender? Eu acho que aí existe uma pequena, assim, vamos dizer, eu vou reformular a tua pergunta. Hoje, com o tal do Pinterest, esse é o nosso ranking. A gente já ia perguntar. A gente ia entrar nesse ranking. Tá. Eu acho que hoje, com o Pinterest, a pessoa vem com a fotinho do que ela quer. Mas a gente passou pela Casa Cláudia, pela Casa Jardim, então, assim, pela Casa Vogue, pela Arquitetural Digest, que eu acho que era o top do top do top. Então, assim, poucos clientes tinham acesso, que era uma revista extremamente cara, elitista. Né? Então, o que eu sinto hoje? Que tudo isso, hoje, virou o Pinterest. Né? E ele vem com a fotinho, mas é uma fotinho que eu já cansei de ver em revista. Então, eu não me ofendo. É uma forma fácil dele me mostrar o que ele quer. Né? E eu acho que quando existe essa facilidade, por que nós temos que criar uma dificuldade? Né? Claro. Mas aí tem o que eu chamo de denominador comum. Então, assim, às vezes o cliente manda 1, 2, 3... Eu olho o que elas têm em comum, que é a leitura, né? Aí entra o processo que eu acho da gente como leitura. Às vezes é um puxador. E às vezes é a ausência do puxador. Às vezes toda foto tem um tom de azul. Então, na verdade, o que ele gostou foi daquele tom de azul, da ausência ou não do puxador. Então, serve para a gente traduzir a vontade do cliente, não copiar. Que a maturidade é outra coisa, né? É lindo. E quando a gente começa a falar da forma sua de produzir também, você ainda produz muito apenas na mão? Você já vai para o computador? Você manda a tua equipe fazer? Como que é o teu processo produtivo em relação a isso? Tá. Eu tô num momento assim, ó, que eu tô observando isso, porque eu quero transformar isso em processo criativo de mais pessoas no meu escritório. Tá? A gente tem lá, que eu brinco, né? Eu tô aqui na Casa Cor
tá? É a minha 20ª Casa Cor. Já era uma pergunta que eu ia fazer também. Eu até anoto aqui. Não, 20ª Casa Cor, Paraná, 2 Santa Catarina, uma Rio Grande do Sul e 8 como contratadas pela Tintas Coral. Então, tá? no total são 23 Casa Cor. Eu nunca somei. Espero que você esteja certo. 23 Casa Cor, 8 como... Então, assim, na verdade, eu estou aqui para captar novos clientes. Porque a gente tem uma carteira de recliente lá no escritório. Então, hoje eu estou fazendo apartamento de um cliente meu que tinha 6 anos de idade, que eu fiz o primeiro quartinho e estou fazendo apartamento. Então, a gente lá no escritório tem um problema de recliente. Eu quero ter um problema de recliente, eu quero ter um problema de cliente novo, eu quero desafios. Né? Eu vim fazer Casa Cor em busca de desafios. Qual é o teu signo? Sagitário? Sagitário. Primeira sagitariana que a gente está entrevistando. Sagitariana. É outro ranking formal nosso aqui. Que a gente está montando. É porque assim, ó, todos que têm sentado aqui são ou leão, ou Libra, ou Virgem. Não, ou Virgem deve dar um monte, né? Porque é detalhista, é minuciosa, não sei o quê. E a Sagitariana, ela quer produção e quer resultado. Né? Mas também tem a alegria de Sagitário, né? Não, mas toda a vida. Não, se eu não me divertir trabalhando, não vale a pena. Sim. Né? Você se diverte comigo, se divertiu com quem esteve aqui antes de mim. Então, assim, na verdade, eu acho que as pessoas, toda essa novidade de mundo vem para mostrar que trabalho também é divertimento. Né? É leveza, é poder trocar. E se você não conseguir, se a gente não conseguir equilibrar isso, não adianta, né? Porque é o que a gente estava discutindo ontem, por exemplo. O que adianta fazer uma casa maravilhosa e você não poder viver a sua casa? Porque você está focado só no trabalho, só nos problemas da vida. Você tem que aprender também a viver e distribuir seu tempo. Apesar de eu também achar que essa busca inconsequente só de ser equilibrado, deixa a gente desequilibrado. De vez em quando a gente tem que entender que realmente vai ter períodos de muito trabalho, períodos de dor, períodos de muita felicidade, mas que na perspectiva da vida, aquilo se equilibra. E daí você vai conseguindo levar as coisas. É a história de um dia. Esse dia começa e esse dia termina. Essa noite começa e essa noite termina. E depois vem um dia inteirinho novo para você poder fazer o que você quiser com ele. E eu vejo que as pessoas, às vezes, assim, por mais que todas essas coisas de acontecimento a nível mundial estejam ocorrendo, já ocorreram, as pessoas não se atinam que você tem aquele presente, aquela dádiva de mais um dia, mais um, sempre, né? Ou não, também tá bom. Nós estamos conversando com Carolina Rousseau aqui no podcast The Publisher e nós queremos saber agora um dos quadros que eu mais gosto, que é perrengue. Já ouvimos, estamos com o ranking de perrengue. Você deve boa ter história. muito perrengue que você já viveu em obra, projeto. Contam pra gente. Qual é, assim, um é marcante? Pode ser engraçado, pode ser triste, pode ser... Então, assim, eu tenho uma frase que define minha profissão. Eu tô sempre indo para um lugar que eu não sei muito bem onde é que é, para fazer uma coisa que eu nunca sei bem o que é também. Tá? Então, assim, eu vivo, na verdade, de apagar experiências. É tão engraçado, porque todo mundo diz assim, que nem você falou há pouco, experiência. Eu disse, eu nunca fiz um podcast, então isso aqui é uma experiência completamente nova. Né? Daí eu fico lá imaginando como é que é, enquanto eu estou me arrumando, não sei o quê. Mas isso é todo aquele procedimento natural do ser de enfrentar. Né? Então, cada vez que eu vou para o meu escritório, que eu me arrumo, eu nunca sei o que aquele dia vai me trazer. Né? Se vai dar certo, o que a gente tenta fazer para cercar o erro. Ter equipe. Né? Então, assim, tem um excelente pintor, um excelente eletricista. Então, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo há mais de 20 anos. Né? E uma vez assim que eu pensei em parar, eu disse, espera aí, vou fazer uma lista de quais serão os prejudicados com a minha ação.
Assim, ó, facinho dá mais de 200, porque a gente é uma sequência, né? Eu não sei como é que é na profissão de vocês. Mas eu tenho o marmorista, o eletricista, o encanador, o pintor, aí tem o cara que vende a loja de tinta. Então, quando você chega rapidinho, eu fui sumando, é que ele dava 200. Eu disse, eu tenho a obrigação social de continuar a trabalhar, porque eu não tenho o direito de parar. E assim, o que eu vejo nisso, às vezes, quando eu vejo certas pessoas, assim, grandes empresários, que não é o meu caso, eu sou bem pequenininha, mas grandes escritórios. Eu escutei um relato, assim, esses dias do Jaime, que é do Jaime Bernardo, que para mim é colega de trabalho, mas eu canalizei minha energia em determinado momento para constituir outras coisas, né? Que ele tem 45 hoje pessoas trabalhando com ele. Isso não é 45, gente, isso é 45 vezes 200, né? Então, existe, eu acho que esse ramo assim da gente, enquanto construtor, enquanto arquiteto, enquanto designer, a gente tem que olhar toda a trajetória do nosso produto e do nosso trabalho. E agora a gente quer falar sobre o seu ambiente na Casa Cor. Doceria que você assinou com mais 3 pessoas, Rafaela Cozanda e Natália Lazzari. Qual o ponto de partida para criar a doceria da Paixão do Chocolate? Quem não veio na Casa Cor, eu estou fazendo uma chamada para vir e conhecer o meu projeto, tá? Porque ele está adorável. Tá maravilhoso. Tá, ele parece um bombom. Então eu fiz uma cozinha cor-de-rosa que ficou esplêndida, não é porque é minha, mas ficou. Mas ficou mesmo. Ficou mesmo. Né? Aí eu adoro o trabalho da Marilene Ropelato, que eu acho que é uma super artista, e eu usei toda a parte de arte dela, né? Que se traduz no papel de parede, que faz um plano de fundo. E como o espaço era realmente muito pequeno para uma doceria, e existe toda uma história do Paixão do Chocolate, que inclusive eu sou a criadora da marca, mas há muito tempo atrás fui eu que criei a marca, fui eu que fiz as primeiras lojas. Então eu trouxe a Bruna, que é filha de uma grande amiga minha, da Vivi, junto comigo, né? E fiz questão de relembrar todo esse percurso da história do chocolate. Que legal. Né? Muito legal. Aí eu tenho uma designer que assina a minha mesa, que é a Jaqueline Terpins, que ela lida com vidro de uma forma esplêndida. Então, assim, eu fui lá e catei a pessoa que tem a representação dela em Curitiba, que é a loja da Momento, e a tampa de vidro, porque tem toda uma história por trás dos fornecedores, né? E tampa de vidro que vão riscar, vão danificar. Eu disse, tudo bem. Você pega a mesa da minha casa, porque é exatamente a mesma mesa que está no meu ambiente, é a mesa da minha casa. De tanto que eu gosto dela. Tá? Mas ela é inteira vidro, então ela deu aquela leveza, não tapou papel de parede. Eu complementei com uma tinta, da Tintas Coral, que eu achei maravilhosa, que chama Geleia de Ameixa, que inclusive é um doce. Sim. Né? Então, e na realidade, assim, as coisas foram acontecendo, porque foi tudo muito rápido, porque eu fui uma das últimas a entrar no processo. E eu resolvi adotar o jardim frontal, que ficou fantástico. Ficou tipo uma assim, delícia ficar lá. As pessoas sentam lá, ficam lá. É muito gostoso ficar lá. E daí eu brinquei, porque ele não é assim, não é um paisagismo. Ele, na realidade, é um quintal. E daí, assim, ele remeteu muito bem a esse tema, assim, como quintal. E a gente tem ali umas peças muito bacanas em termos de vitral e de enquadramento. A gente tem ali uma prova do painel da Prefeitura de Curitiba. Então, quem viesse, olhe com carinho, porque tá lá, são 2 quadros que são a prova do painel da Prefeitura de Curitiba. Eu tenho que falar para o André que é muito legal, porque eu passei por toda a Casa Cor, olhei tudo, mas toda vez que eu converso com um arquiteto, com um profissional, eu tenho que voltar. Eu quero correr lá. Eu já volto para olhar com outro olhar. Isso é muito bacana. E qual cantinho do seu espaço que você mais gostou? Hoje você olha e fala,
se representa? Ai, meu Deus, que coisa difícil. Eu adoro aquele balanço, que eu acho que é o mais fotografado da Casa Cor, tá? Que foi um fornecedor super bacana, que é um produto curitibano que hoje exporta para 8 países, tá? E que forneceu mais uma série de imóveis para o meu espaço, né? Mas eu também gosto daquele banquinho de balança ali, meio antiguinho. Aí eu gosto de sentar também no sofá e ficar olhando o movimento do café, as pessoas entrando. E é muito engraçado que a pessoa entra e para na mesa de doce. E este era o objetivo mesmo, tá? Chamar atenção. Eu acho que ali é uma festa, então a gente pode festejar a vida todos os dias em forma de doce. Tá bom? Isso é maravilhoso. Nós vamos começar agora o ping-pong. Perguntas rápidas, perguntas rápidas. Viagem inesquecível. Grécia. Sua comida preferida? Maionese. Um perfume ou um cheiro favorito? Poisson. Qual o maior orgulho da sua carreira? Ah, meu Deus, que coisinha difícil. Todos os momentos. Se você pudesse reviver um dia, qual dia seria? Hoje. Hoje? Eu parei pensando. Desculpa, até parei pensando. Qual virtude sua que você queria ver mais por aí? Sinceridade. Eu cometo sincericídio todos os dias. Carolina, em uma palavra, é? Verdade. Senhoras e senhores, eu tive um prazer de conhecer e conversar pessoalmente com Carolina Russo, a verdadeira. Muito obrigado. Eu sempre pego a última palavra e faço dela um adjetivo para... Exatamente. E sabe por que eu pausei? Porque eu comecei a pensar sobre quanto ela falou da importância do hoje. Foi muito emocionante pra gente, então compartilhe esse podcast com os amigos, familiares, porque ele é uma aula de vida. Um abração, gente. Tchau, tchau. Até mais.